eu tenho um pouco espaço, na verdade, o desejo de falar é grande. A primeira coisa que vem assim ao meu coração é de que uma coisa que eu aprendi nesse tempo à frente da FDJ, né, é de não olhar vocês como dirigentes, antes olhar vocês como indivíduos, como pessoas, né? Teve algum momento nesses trabalhos frente à FDJ que a gente participava do grupo mediúnico e começamos a fazer vibrações pela FDJ. E quem é que aparecia nas manifestações? Quem aparecia eram membros, às vezes, da FDJ, desencarnados, para dar o seu testemunho. E nem todos, eu já tive a oportunidade de falar, eram os melhores. Então, eu gostaria de usar um pouco dessa minha última fala, no sentido que o material de pré-estudo lembra um pouco disso também, lá na fala do Calderaro sobre as intenções, né? Eu vi que bastante gente comprou o livro, onde tem isso, porque a importância de a gente estar cuidando da gente mesmo. Nós falamos de o que é complicado e do que é complexo, né? Se nós partimos, é uma opinião minha, se nós não partimos do nosso alto amor, toda a escola fica complicada. Olha, o nosso irmão no começo, invertendo a pirâmide, é no sentido da gente procurar nosso eu mais profundo. Aí por quê? Porque quando nós não partimos de nós próprios, a gente começa a se apegar, por exemplo, às formalidades. E a gente confunde fazer o combinado com fazer o formalizado. E a gente se torna insensível a nós mesmos e às pessoas. Eu enxergo a escola do futuro como uma escola muito mais natural e não tanto formal. A gente complica os instrumentos da escola porque a gente enxerga como formalidade muitas vezes, né? A gente não pega e fala aí, faz aí a caderneta, né? A gente cria toda uma situação em cima daquilo. E aquilo, a gente endeusa aquilo como se fosse um objeto divinizado e tivesse a capacidade de fazer as coisas. E aí a gente complica, né? Então, eu chamo a atenção talvez porque para nós tenha sido assim. E a nossa tendência é replicar isso. Então, o nosso material de pré-estudo, ele traz uma visão, eu diria assim, bastante atualizada do que deve ser uma visão de futuro das nossas escolas. Mas a simplicidade começa da gente começar a olhar para a gente com um pouco mais de auto-amor, né? Com mais... E aí a gente pode fazer isso pelos outros. Uma fala, minha turma entrou no período probatório 3 semanas atrás. E no final, assim, uma aluna me procurou para falar uma coisa. Ela falou assim, ela passou por várias superações dentro da escola. E ela trazia muito esse sentimento de indignidade, sabe? De falta de amor, de não se gostar, de se financiar. Quer dizer, e ela falou assim, eu agradeço o seu olhar, porque às vezes eu me sentia incapaz. Eu sentia que não tinha o que falar para ela, não sei, mas eu cobria com carinho e amor. Ela falou, porque
Foi Ele que me sustentou e me ajudou a entender que eu era capaz de me superar. Essas coisas a gente não faz com formalidade. Não sei se vocês entendem. Faz talvez porque eu tenho também grandes conflitos nessa parte, entendeu? Quantas vezes a gente sai que nem louco fazendo para poder diminuir esse sentimento de indignidade, né? Querendo se apegar nele. Será que é o único caminho? É um caminho, mas a gente vai se segurando naquilo que a gente pode. Mas o meu convite aqui não é dar resposta para vocês, mas é levá-los a gente começar a discutir e conversar sobre essas coisas, falar um pouco mais. A gente nem sabe ainda distinguir o que é auto-amor de egoísmo, não é? E passar a mão na cabeça e misericórdia. A gente não entende, a gente não conversa sobre isso. Aí eu vou vender meu peixe assim, tipo, vamos fazer o falando no coração, que talvez seja um caminho. Aquelas historinhas simples. Se a gente for com a intenção de procurar se ver, se equacionar, se achar, porque eu falo aqui o seguinte, eu não quero morrer com a culpa de vocês irem encontrar no plano espiritual e falar assim, eu estou naquela água lá, ó, vocês viram falando, ó, eu fiz o que vocês falaram, a água que eu estou. Eu não quero. Mas em alguns diálogos com os meus irmãos que passaram no plano espiritual, é isso que às vezes a gente escutava. Por quê? Porque eles cuidaram dos outros, cuidaram da obra, cuidaram da escola, mas não cuidaram de si mesmos. Um desses livros aí fala um negócio muito interessante, fala assim, por que a gente sai do trabalho elevado, com um sentimento de paz, de expansão? Já sentiram isso? Eu sinto, né? Nossa, a gente parece até mais grande, assim, mais leve, mais... né? Só que depois, rapidinho passa, né? Às vezes mais rápido do que a gente imagina, né? Às vezes a gente não quer nem que isso se esvaia, a gente fica quietinho, não fala muito para ficar com aquilo. Aquilo não nos pertence, não é conquista nossa. Foi emprestado pela alguma criatura espiritual que está mais elevada, e ele vai lá e te cria essa atmosfera para mostrar para a gente o que é possível. Isso já é um privilégio enorme. Quantas vezes cheguei em casa com esse sentimento e eu queria, juro para vocês, passar um pouco para os meus filhos, para minha esposa, sabe? Mas ainda não dá. Fazia um esforcinho, vamos dizer assim. Mas o que isso diz para nós? Isso diz para nós, né, o nosso caminho de busca espiritual, de buscar realizar essa paz dentro de nós. Não ter uma perspectiva de fora. Às vezes a gente fica viciado na tarefa porque a gente se vicia nisso, nesse bem-estar que a casa nos proporciona. Agora, se nós não formos capazes de usar essa bênção que é a tarefa para conquistar isso, então, né, eu diria assim, foi muito bom, mas talvez não tenha sido tão bom para nós quanto deveria ser. Então, eu encerro minha fala para cá, para vocês, para vender o peixe dos próximos 2 encontros, porque uma das perspectivas que nós temos da própria mediunidade é que usar a mediunidade para sermos médios de nós mesmos. Sabe? É uma tarefa. Quantos de nós, e quem dirigiu muito grupo mediúnico sabe disso, porque em certas pessoas só incorpora espírito bravo e outros só mansinho. É pura afinidade. A pessoa diria... A pessoa tinha que se mancar de que, às vezes, ela pode até parecer mansinho, mas lá no mais profundo, que aí no último exercício do Calderaro, ele fala das intenções, né? Da gente não ir um passo além. Nossos sentimentos são uma pista para chegar nas verdadeiras intenções nossas.
E quando a gente chegar nesse nível de autoanálise, a gente começa a crescer muito rapidamente, porque a gente está muito mais próximo do nosso núcleo, e não na periferia, como o Marcos falou, né? Olhar a natureza das nossas intenções. Qual é a intenção que me leva a dirigir uma escola, por exemplo? O que eu realmente quero, etc. Então, falando, o próximo encontro sobre mediunidade não é só para os que são médicos, para todos nós aqui. E vai acontecer no dia 17 de agosto. Tá? E nós vamos ter sobre a FDJ dia 9 de novembro. Então, nós pegamos o tripé, vamos dizer assim, de assuntos urgentes, que é a escola, né? Vamos falar sobre mediunidade agora em agosto, num encontro semelhante a esse. Guardamos colaboração, colaboradores, né? E também, em novembro, falar sobre a FDJ. Ok?